Olá, pessoal. Vamos iniciar agora o nosso estudo da disciplina de matemática. Especificamente, nós vamos começar com o tópico de geometria analítica. Na videoaula de hoje, nós vamos estudar o princípio da geometria analítica. Como uma parte histórica, nós vamos entender que o francês René Descartes, que viveu entre 1596 e 1650, ele é considerado o pai da geometria analítica. Foi ele que introduziu o conhecido plano cartesiano, que é um sistema de coordenadas ortogonal. Ortogonal quer dizer, nós temos duas retas, uma nós chamamos de x e a outra nós chamamos de y, de tal forma que a posição relativa entre as duas seja ortogonal, ou, similar, elas sejam perpendiculares entre si. E o ponto de interseção dessas duas retas é a origem desse sistema de coordenadas, que seria o zero. Bom, é claro que essas duas retas, elas dividem todo o plano em 4 pedaços, que nós chamamos de quadrante. Então, a partir do eixo x, no sentido anti-horário, nós começamos a contar os quadrantes. Então, nós temos o primeiro quadrante, nesse lugar, o segundo quadrante aqui, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. É claro que o eixo x e o eixo y recebem nomes mais formais, como o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. E como foi definido que as duas retas se encontram na origem do sistema de coordenadas, que seria no valor zero, então, do valor zero para a direita no eixo x, nós vamos colocar escalas com números reais positivos, de forma crescente, bem como do zero para cima ali no eixo y das abscissas, nós também iremos fazer o mesmo, colocar números reais em sequência positivos. Bom, de forma contrária, da origem do sistema de coordenadas para a esquerda, nós vamos colocar os números negativos, bem como no eixo y, da origem para baixo, também iremos colocar os números negativos, de forma crescente também. Ok? Bom, então é fácil observar que nos 4 quadrantes nós temos uma, vamos dizer, regra de sinal que temos que observar. No primeiro quadrante, que fica aqui, ó, a partir do eixo x no sentido anti-horário, então nesse pedaço é fácil de observar que todos os valores de x no primeiro quadrante e todos os valores de y são positivos. Já no segundo quadrante, os valores de x são negativos, enquanto os valores de y são positivos. No terceiro quadrante, tanto os valores de x quanto os valores de y são ambos negativos. E já no quarto quadrante, é fácil observar que os valores de x são positivos e os valores de y são negativos. Bom, é simples de entender essas regras de sinais, que na verdade não são regras, são realidades de sinais em cada um dos quadrantes, porque será importante para saber identificar onde nós iremos colocar pontos de coordenadas, que é o nosso próximo tópico. Ok? Bom, em cada um dos quadrantes, ou em cada lugar do plano cartesiano, um ponto P possui sempre uma abscissa que nós chamamos x de P e uma ordenada y de P, as quais chamamos de coordenadas de P. E esse par de coordenadas de abscissa x de P e y de P, nós vamos denotar dessa forma, o ponto P de coordenadas x de P, y de P. Sempre nessa ordem. Primeiro vem o valor da abscissa, que é o x, e depois o valor da ordenada, que é o y. Sempre nossa referência será essa. Os valores das abscissas sempre vêm primeiro no par de coordenadas de um ponto. Ok? Então, como exemplo, nós vamos localizar no plano os seguintes pontos de coordenadas. O ponto A, 3 e 4, o ponto B, menos 2, 6, o ponto C, menos 4, 5, o ponto D, 5 e menos 2, o ponto E, 3 e 0, o ponto F, 0 e 4, o ponto G, menos 3, 0 e o ponto H, 0, menos 3. Então eu vou mudar a tela para colocar agora num programa de geometria que se chama GeoGebra, para que você entenda um pouco mais sobre o plano cartesiano. Está aqui o plano cartesiano. É fácil de observar a origem do sistema de coordenadas. Valores para a direita no eixo x e para cima do eixo y são positivos. Você observa que eles são infinitos, números reais de forma crescente, tanto no eixo x
quanto no eixo y. E para a esquerda, lá no eixo x, e para baixo, são números negativos, também de forma infinita. Bom, você observa que para facilitar, nós vamos colocar números inteiros, 0, 1, 2, 3. Mas, aqui no sistema de coordenadas do plano cartesiano, a gente trabalha com número real. Então, aqui tem o 0,5, 0,6, tem número real, número racional, número irracional. Então, existem infinitos números entre 0 e 1 que nós podemos colocar aqui, infinitos números entre 1 e 2, bem como em qualquer lugar do plano cartesiano. Mas para ficar mais simples, a gente referencia mais com números inteiros. Então agora, respondendo o nosso exemplo, nós vamos colocar no plano cartesiano aqueles pontos de coordenadas do enunciado. O primeiro ponto é o ponto A de coordenadas 3 e 4. Nós já explicamos que sempre as abscissas vêm primeiro e as ordenadas vêm depois. Então, no meu caso, a abscissa é x igual a 3 e a ordenada é y igual a 4. Ok? Então, nós vamos fazer o seguinte. A partir da abscissa 3, nós vamos subir uma linha pontilhada até a altura do valor do 4. E, a partir da ordenada y4, nós vamos traçar uma linha horizontal pontilhada em direção ao valor 3. Então, a linha vertical que passa pelo 3 nas abscissas, com a linha horizontal que passa no valor 4 nas ordenadas, quando elas se encontram, formam o ponto A de coordenadas 3 e 4. Já o ponto B, ele é de coordenadas menos 2 e 6. Então, o valor x menos 2, ele se encontra com o valor y 6. Então, a partir do menos 2, eu traço uma linha vertical, certo? E a partir do valor 6, eu traço uma linha horizontal. Então, a linha vertical que passa pelo menos 2 no x, com a linha horizontal que passa no y6, quando se encontram, faz o ponto B. Já o ponto C é de coordenadas menos 4 e menos 5. Então, a linha vertical que passa pelo menos 4, quando se encontra com a linha horizontal que passa pelo y menos 5, formam o ponto C, de coordenadas menos 4 e 5. Perdão, menos 4 e menos 5. Na sequência, nós vamos colocar agora o ponto de coordenadas 5 e menos 2. Bom, 5 é lá no valor x positivo, menos 2 é no valor y negativo. Então, essa linha vertical que passa pelo 5, quando se encontra com essa linha horizontal que passa pelo menos 2, formam o ponto de coordenadas D. Na sequência, o ponto E, que é de coordenadas 3 e 0. Então, 3, no eixo x, nós vamos traçar uma linha vertical que passa por ele e se encontrar com a linha horizontal que passa no valor 0 do eixo y. É fácil observar que essa linha horizontal que passa no 0, nesse caso, coincide com o próprio eixo x. Então, quando você faz a interseção da linha vertical que passa pelo 3 com a linha horizontal que passa pelo 0, nós temos um ponto E que é exatamente em cima do eixo x. Ok? Porque pontos em cima dos eixos também fazem parte do plano cartesiano. Na sequência, o ponto F é de coordenadas 0 e 4. Então, eu vou traçar uma linha vertical que passa no valor 0 do eixo x, que você claramente observa que coincide com o eixo y, e vou traçar uma linha horizontal que passa na ordenada 4. Então, quando eu encontro a linha vertical que passa pelo 0 no eixo x, com a linha horizontal que passa no 4 no eixo y, nós temos o ponto F. Na sequência, nós temos o ponto G, que é de coordenadas menos 3 e 0. Então, eu vou traçar uma linha vertical que passa pelo menos 3 no x e uma linha horizontal que passa no 0 no eixo y. Onde as duas se encontram, formam o ponto G. E para finalizar, o ponto H,
de coordenadas 0 e menos 3. Então, eu vou traçar uma linha vertical que passa no x igual a 0 e uma linha horizontal que passa no y igual a menos 3. Quando essas duas retas se encontram, nós temos o ponto H. Então, está aqui para nós todos os pontos de coordenadas do nosso exemplo. Você observa que o ponto A pertence ao primeiro quadrante, o ponto B ao segundo quadrante, o ponto C ao terceiro quadrante e o ponto D ao quarto quadrante. Certo? Perdão, tirei o ponto D aqui do lugar, que é de coordenadas 5 e menos 2. Você viu que esse programa de geometria ele é bem dinâmico, né? Você consegue arrastar os entes geométricos para qualquer lugar da tela. Agora, os pontos E, F, G e H, eles estão na divisa dos quadrantes aí, né? No caso, o ponto F está na divisa do primeiro com o segundo, o ponto G na divisa com o segundo com o terceiro, o ponto H na divisa do terceiro com o 4 e o ponto E na divisa do primeiro e com o 4. Então é fácil de identificar os quadrantes nos quais os pontos se encontram e também é fácil de plotar pontos de coordenadas no plano cartesiano. Depois é com você. Na atividade, você vai ter que localizar pontos de coordenadas também no plano cartesiano, seguindo essa linha de raciocínio. Sempre tome como referência primeiro os valores x, que são as abscissas, e depois os valores y, que são as ordenadas. E sempre, para ficar mais fácil, valor x, traça reta vertical em cima do valor. Valor y, traça reta horizontal no valor y. Onde essas duas retas se intersectarem, ali vai ser o ponto de coordenadas. Ok? Bom, então retomando aqui. Nós já identificamos no plano cartesiano todos esses pontos, como vocês bem viram. Observem que todos os pontos de coordenadas eles são nomeados por letra maiúscula do alfabeto. Então, não coloque letra minúscula, porque letra minúscula significa outra coisa na geometria analítica, para não confundir as ideias. Ok? Então, vamos na sequência. Agora, nós vamos estudar o que é ponto médio. Então, sejam dois pontos, que eu estou chamando de ponto A e ponto B. Bom, as respectivas coordenadas, x de A, y de A, x de B, y de B. Nós definimos M com as coordenadas xm e y de M como sendo o ponto médio do segmento que une os pontos A e o ponto B. Então, eu tenho o ponto A de coordenadas x de A, y de A, o ponto B de coordenadas x de B, y de B, e com a reta eu tracei um segmento que vai de A até B. O ponto médio desse segmento é o ponto médio entre os dois pontos A e B, certo? E as coordenadas desse ponto médio são exatamente os valores que estão no meio das respectivas coordenadas. No caso, xm é o valor médio de xa e xb, enquanto ym é o valor médio do ya e yb. Bom, valor médio é simples de calcular, né? No caso aqui, o m é a média aritmética entre o xa e o xb, enquanto o ym é a média aritmética entre o ya e o yb. Então, é simples. Como se calcula o xm? Basta você somar a abscissa x com a abscissa, a abscissa xa com a abscissa xb e dividir por 2. E o ym se calcula a ordenada ya mais a ordenada yb, também dividido por 2. Simples de calcular o ponto médio. Eu estou omitindo aqui a demonstração de como se chega na relação do ponto médio, para a aula ficar um pouco mais objetiva. Mas você que tem interesse, pode me chamar no chat do Classroom, que eu explico passo a passo como que nós chegamos nessa relação, ok? Teremos um material complementar que você vai observar que lá se encontra a demonstração para se chegar nas relações que calculam o ponto médio. Bom, como você já sabe que o ponto médio se calcula dessa forma, a abscissa xm, xa mais xb sobre 2, a ordenada ym, ya mais yb sobre 2. Então, vamos agora dar um exemplo. Quais são as coordenadas do ponto médio do segmento AB, onde o A tem essas coordenadas, menos 4 e 8, e o B tem essas coordenadas, 7 e menos 1. É simples.
basta fazermos o seguinte. O xm nós já sabemos que se calcula dessa forma. xa mais xb sobre 2. Observe que o seu xa é menos 4, enquanto o seu xb é 7. Então eu vou substituir aqui. Vai ficar, menos 4 mais 7 sobre 2. Somei as duas abscissas e vou dividir por 2. Somando, menos 4 mais 7, nós temos 3,5. Ou seja, a abscissa do ponto médio vale 3,5. Já a ordenada do ponto médio se calcula somando as ordenadas dos pontos em questão, dividindo por 2. No caso, o YA é 8, enquanto o YB é menos 1. Fazendo a soma, tome cuidado com a regra de sinal, sempre faça o passo a passo na resolução para não ter dificuldade. Fica 8 somado com menos 1, dividido por 2. Fazendo essa soma, 8 somado com menos 1 é 7 sobre 2. Portanto, as coordenadas do ponto médio é 3,5 e 7,5. Eu coloquei uma ilustração aqui. Eu plotei o ponto A no plano cartesiano, de coordenadas menos 4 e 8, o ponto B de coordenadas 7 e menos 1, e tracei um segmento que vai de A até B. O ponto médio desse segmento, geometricamente e algebricamente, coincidem, é claro, de coordenadas 3,5 e 7,5. Bem simples de trabalhar com ponto médio. Trabalhamos com ponto médio, vamos agora definir a distância entre dois pontos. Então, sejam A, xa, yb e B, xb, B, x de B, y de B, dois pontos, com abscissas e ordenadas distintas entre si. Então, nós vamos calcular o valor do comprimento, nós vamos calcular o comprimento do segmento que vai de A até B. Então, observa, o ponto A está aqui com as suas coordenadas, x de A e y de A. Enquanto o ponto B está aqui com as suas coordenadas, x de B e y de B. Peguei a minha régua e tracei o segmento D em vermelho. E eu quero saber o valor dessa medida aqui. Bom, se você pensar um pouquinho, se eu estender essa linha horizontal que passa no y de A até se encontrar com a linha vertical que passa no x de B, eu tenho um ponto de coordenada C, aqui, de coordenadas x de B e y de A. Eu faço essa construção para você observar que apareceu um triângulo retângulo aqui, onde a hipotenusa desse triângulo retângulo é o comprimento dele. No caso, eu vou chamar de D. Enquanto os catetos, é bem simples de identificar o valor. Bom, como aqui é x de B e x de A, o comprimento desse segmento AC, que é um dos catetos do triângulo retângulo, é só fazer a diferença, x de B menos x de A. E da mesma forma, o outro cateto, que é o BC, como o ponto mais alto desse cateto é o y de B e o ponto mais baixo é y de A, o valor desse comprimento BC é só fazer a diferença y de B menos y de A. Então, conhecidos os valores da hipotenusa e dos catetos do triângulo retângulo, eu posso utilizar o teorema de Pitágoras, onde a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Então, d ao quadrado, que é o comprimento do segmento AB, é igual a x de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado. Agora, qual é o contrário de elevado ao quadrado? Raiz quadrada. Então, eu vou passar esse elevado ao quadrado aqui do comprimento do segmento AB como raiz para o outro lado da igualdade. E nós temos a relação que calcula a distância entre dois pontos A e B. É a raiz da diferença de xb por xa ao quadrado, somado com a diferença de y de B por y de A ao quadrado. Você viu que é simples, é só substituir as coordenadas dos pontos A e B nessa relação. Vamos dar um exemplo para a gente compreender melhor. Calcule a distância entre os pontos A, de coordenadas menos 1 e 3, e B, de coordenadas 2 e menos 1. Bom, nós já sabemos que a distância entre dois pontos se calcula dessa forma. Raiz de xb menos xa ao quadrado mais y de B menos y de A ao quadrado. Observa que o xa é o menos 1, enquanto o xb é 2. Então, eu vou substituir o xb por 2 e o xa por menos 1.
O y de A é 3 e o y de B é menos 1. Então, eu vou substituir o y de B por menos 1 e o y do A por 3. Fazendo as devidas substituições, eu chego nessa expressão. Observa que tem regra de sinal e ela tem que ser obedecida. Então, ficou x de B2 menos o x do A, que é menos 1. Então, por isso que ficou 2 menos menos 1. Tudo isso elevado ao quadrado. Somado com y de B, que vale menos 1, menos o y de A, que vale 3. Então, ficou menos 1, menos 3, tudo isso ao quadrado. Ok? Bom, elevando ao quadrado, fazendo as contas aqui dentro dos parênteses, então 2 menos menos 1 é igual a 3, elevado ao quadrado. Aqui passou um parênteses, desconsidere ele, viu? Menos 1 menos 3 é menos 4, que fica elevado ao quadrado. Agora vamos calcular as potências. 3 ao quadrado, 9. Menos 4 ao quadrado, 16. 9 somado com 16, 25. E raiz quadrada de 25 é 5, que é o comprimento do segmento AB, ou a distância entre os pontos A e B, neste caso. Bem simples de trabalhar com a distância. Agora você vai fazer isso nas atividades, ok? Calcular a distância entre os dois pontos. Você identifica quem são as abscissas XA, XB, as ordenadas YA e YB e substitui na relação que calcula a distância entre dois pontos. E façam os devidos cálculos. Tá certo? Bom, agora, calculado o ponto médio, calculado a distância entre dois pontos, nós vamos estabelecer uma condição de alinhamento para 3 pontos agora. Então, sejam 3 pontos, A, B e C, com as respectivas coordenadas, ponto A, XA, YA, ponto B, XB, YB, e ponto C, XC, YC. Esses pontos são distintos entre si, ok? Eles não podem ser iguais. E nós vamos dizer que A, B e C pertencem a uma mesma reta, R, ou que os pontos A, B e C são colineares, estão sobre uma mesma linha, se o valor de D é igual a 0, onde D é o cálculo que se verifica se os pontos estão alinhados. Tudo bem? E como é esse cálculo? É a matriz determinante de ordem 3, que possui as coordenadas dos 3 pontos. Tá? Então, quando você monta esse determinante de ordem 3, coloca na primeira coluna todas as abscissas dos pontos, coloca na segunda coluna todas as ordenadas dos pontos, e coloca o 1 na terceira coluna e faz o cálculo do determinante pela regra de Sarri. Se esse determinante der igual a 0, significa que os 3 pontos estão sobre uma mesma linha. Eles estão alinhados, eles são colineares, ou eles pertencem a uma mesma reta. Ok? Então, se o determinante no qual constitui das coordenadas dos pontos envolvidos A, B e C der igual a 0, significa que os 3 pontos são colineares. Eu também estou omitindo a demonstração na qual se define o cálculo para se verificar a condição de alinhamento dos 3 pontos. Mas se você tiver curiosidade, pode chamar no chat do Classroom que eu explico passo a passo como que se chega nesse cálculo. Vai existir um material complementar também, e nesse material explica passo a passo também. Ok? Mas eu vou deixar aqui para ficar mais objetivo. Então, se esse determinante de ordem 3, que é constituído pelas coordenadas dos 3 pontos, obedecendo a essa regra. Primeira coluna, as abscissas. Segunda coluna, as ordenadas, as respectivas coordenadas. E a terceira coluna, igual a 1. Calculou o determinante pela regra de Sarri, deu igual a 0, os pontos são colineares. E se não der igual a 0, os pontos não são colineares. Então, tem uma ilustração aqui. Eu tenho os 3 pontos, ponto A com as suas respectivas coordenadas, o ponto B também e o ponto C também. Ok? Então, eles pertencem a uma mesma reta, ou eles estão alinhados, ou eles são colineares, se esse determinante D aqui for igual a 0. Tudo bem? Vamos a 2 exemplos, então, de como nós vamos verificar se 3 pontos estão ou não alinhados, ou se 3 pontos são ou não colineares. Item A. Quero verificar se esses 3 pontos são colineares. Ponto A de coordenada menos 3, menos 5, ponto B de coordenadas 1 e 3
e ponto C de coordenadas menos 1 e menos 1. Bom, no item A, vou substituir toda a primeira coluna pelas 3 abscissas, que no caso é o menos 3 do ponto A, o 1 do ponto B e o menos 1 do ponto C. Está aqui na primeira coluna, menos 3, 1 e menos 1. Na segunda coluna, eu coloco as 3 ordenadas, que é o menos 5 do ponto A, o 3 do ponto B e o menos 1 do ponto C. Está aqui na segunda coluna. E na terceira coluna, sempre é o valor 1. Agora eu vou calcular o determinante. Eu vou deixar para você lembrar como se calcula o determinante pela regra de Sarri. Se caso você não lembrar, me chame no chat do Classroom que eu explico para você. Ok? Bom, nós vamos perceber que, após fazer os cálculos do determinante, eu vou chegar nessa expressão. Menos 9 mais 5, menos 1, mais 3, menos 3, mais 5, igual a 0. Ok? Bom, fazendo os devidos cálculos aí, nós vamos chegar que toda essa soma com diferença dá igual a 0, o que significa que os pontos A, B e C são colineares, uma vez que o determinante ficou igual a 0. Já no item B, eu tenho ponto A de coordenadas menos 1 e 4, ponto B de coordenadas 5 e menos 2 e ponto C de coordenadas 2 e 0. Na primeira coluna do determinante D, eu coloco as abscissas. Menos 1 do ponto A, 5 do ponto B e 2 do ponto C. Enquanto na segunda coluna, eu coloco as ordenadas. 4 do ponto A, menos 2 do ponto B e o 3 do ponto C. Na terceira coluna, sempre o valor 1. Fazendo os cálculos da regra de Sarri, eu chego nessa expressão. 2 mais 8 mais 15 mais 4 menos 20 mais 2, que fica igual a 12, que não é igual a 0. Então, nós concluímos diante disso, como o determinante ficou diferente de 0, os pontos A, B e C não estão sobre uma mesma reta. Eles não são colineares. Tudo bem? Bom, você viu que é bem simples aí de trabalhar com condição de alinhamento de 3 pontos. Ok? Bom, na sequência, nós vamos agora pegar um gancho desse tópico que acabamos de estudar. Você viu que quando o determinante formado pelas coordenadas dos 3 pontos dá igual a 0, nós concluímos que os 3 pontos estão sobre uma mesma reta, eles são colineares. E quando o determinante dá diferente de 0, os 3 pontos não são colineares. Então, eles estão fora de uma mesma reta. Então, se eles estão fora de uma mesma reta, é porque eles vão formar um triângulo. Então, se nós temos 3 pontos, ponto A, B e C, distintos entre si e não colineares, os pontos A, B e C, observa que eles não estão sobre uma mesma reta, eles formam um triângulo. E nós conseguimos calcular a área desse triângulo com um cálculo que já fizemos no tópico anterior. A área desse triângulo se calcula módulo do determinante D sobre 2, onde o determinante D é aquele que nós acabamos de estudar, que possui as coordenadas dos 3 pontos em questão. Tá bom? Também vou omitir a demonstração que se chega nesse cálculo, mas já digo para você que esse determinante D aqui, ele está embutido a base vezes a altura daquela relação que calcula a área de um triângulo, que é base vezes a altura sobre 2. O determinante D, ele é exatamente o cálculo base vezes a altura. E quando você divide por 2, você tem a área do triângulo. Só que esse determinante D, ele envolve números reais. Então, ele pode ser 0, onde os 3 pontos não formaram um triângulo, eles estarão sobre uma mesma reta. E ele pode ser diferente de 0, onde os 3 pontos não estarão sobre uma mesma reta e formarão um triângulo. Todavia, esse determinante pode dar número positivo ou negativo. E para calcular a área é sempre positivo, a gente coloca um módulo para não ter problema. Ok? Então, a área de um triângulo ABC, de 3 pontos não colineares, né? O A, B e o C não são colineares, se calcula módulo do determinante D sobre 2. Então, vamos a um exemplo? Calcule a área do triângulo que possui vértices esses 3 pontos de coordenadas. O ponto A de coordenadas 4 e 2, o ponto B de coordenadas menos 3, menos 1 e o ponto C de coordenadas 5 e 0.
Primeiro nós vamos calcular a determinante D, que você já sabe. Eu coloco na primeira coluna as três abscissas, 4, menos 3 e menos 5, está aqui. Na segunda coluna eu coloco as três ordenadas, 2, menos 1 e 0, está aqui. E na terceira coluna, sempre o valor 1. Calculei o determinante pela regra de Sarri, observei que ele dá menos 13. Eu já sei que a área do triângulo se calcula módulo do determinante D sobre 2. Então isso fica módulo de menos 3 dividido por 2, ou seja, a área do triângulo ABC, que são esses vértices aqui, é 13 sobre 2, ok? Como eu não dei centímetros nem quilômetros para ficar centímetros quadrados, quilômetros quadrados ou metro quadrado, eu deixo indicado apenas o valor 13 sobre 2. Bom, então você viu que nessa primeira aula foi bem simples de trabalhar com a geometria analítica. Basta a gente saber as coordenadas dos pontos envolvidos, tanto a abscissa dele quanto a ordenada. E você substitui em todas as relações do ponto médio, da distância entre dois pontos, da condição de alinhamento de três pontos e a área de um triângulo. Sempre é só substituir as coordenadas nas relações. Agora é com você. Bons estudos. Veja e reveja essa videoaula quantas vezes quiser. Não deixe de fazer a atividade. Não deixe de participar. Questione no fórum lá do Classroom qualquer dúvida que você tiver na atividade ou no conteúdo, que eu estou à disposição. Então, bons estudos e até a próxima videoaula.